aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos iniciando o nosso culto de hoje, estamos iniciando mais uma semana que começa, e queremos iniciar colocando as nossas vidas na presença de Deus. Então eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, para que coloquemos as nossas vidas na presença do Senhor, para que coloquemos os nossos planos na presença do Senhor. Então, nesse culto agora, nós queremos te convidar para que oremos, para que leiamos a palavra de Deus e para que entoemos louvores de gratidão ao Senhor nosso Deus. Para a nossa edificação, vamos ler alguns versos que se encontram no Salmo de número 25, que tem o título Oração por Auxílio Divino. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que Deus nos abençoe com essas palavras, escrita pelo salmista, servo de Deus, Davi. Coloquemos nossas vidas no altar de Deus em oração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, há momentos em que pensamos em olhar atrás. Há momentos na vida em que pensamos em desistir, mas ao olharmos para a cruz e verificarmos ali o quanto o Senhor nos amou, nós não podemos olhar atrás. Temos que continuar, ó Deus, olhando para a cruz. Temos que continuar, ó Deus, clamando ao Pai que nos guie, que nos conduza neste caminho vitorioso. Apesar de aflições, apesar de decepções, apesar de incertezas e até de tropeços, mas nós precisamos continuar clamando ao Pai que segure em nossa mão, que nos conduza neste caminho de vitória, porque Jesus já venceu. Jesus está na frente e é para lá que nós precisamos olhar. É para lá que nós precisamos continuar caminhando, Senhor. Segura, Senhor, em nossa mão. Guia-nos, ó Deus, pelas tuas veredas, pelos teus caminhos de misericórdia. Ó Deus, que ensinados e guiados pelo teu Espírito Santo, nós possamos olhar para Jesus, nós possamos ter a confiança no nome de Jesus, nós possamos ter a certeza de que podemos clamar, podemos te buscar em nome de Jesus. E o Senhor está de braços abertos à nossa espera. O Senhor está de braços abertos para nos abraçar. O Senhor está pronto para nos ouvir. O Senhor se inclina para nos ouvir. Que nós possamos ter essa certeza, essa esperança, essa confiança.
como nós lemos na tua palavra. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho. E o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Nos ajude, Senhor, a trilhar este caminho até abraçarmos a Jesus e até sermos abraçados por Ti, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso sempre a Ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, quero dedicar-me a Ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei. A graça maravilhosa do nosso Deus e que nessa manhã, nesse dia, nós sejamos transformados, nós sejamos aperfeiçoados através do conhecimento do nosso Deus. O nosso Deus que na sua palavra fala no Salmo 63: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Que realmente nós possamos estar ansiosos, que nós possamos estar sedentos, que nós possamos estar almejando
o Senhor como a terra árida, terra seca, que está precisando de água. Só em Cristo nós temos a água da vida, nós temos a verdadeira fonte, a verdadeira abundância da água da vida. Que Deus nos capacite a entender essa palavra e buscarmos ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá no Novo Testamento, carta de 1 Pedro, capítulo 2. Vamos estar lendo o versículo 11 e o versículo 12. Fala assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como os de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento da sua palavra. Talvez algum dos irmãos conheçam, mas há um hino muito antigo que diz assim: Eu sou peregrino, da estrada pouco sei, e dizem que os perigos eu sempre encontrarei. Olhando para o hino e olhando para o texto que nós lemos, a gente de fato, a gente pode entender que a caminhada da vida nos faz peregrinos. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros nesse mundo. A Bíblia nos traz, na leitura bíblica de hoje, orientações bem claras do apóstolo Pedro. Nós somos viajantes, nós somos pessoas de passagem nesse mundo. Nós não devemos nos agarrar ou viver apegados nesse mundo. Nós devemos nos manter afastados do caminho do mal. Nossos atos falam muito mais que muitas vezes as palavras. Nós devemos causar boa impressão às pessoas, nós devemos ter boas atitudes, pois dessa forma glorificaremos o nome do Senhor nosso Deus. As orientações bíblicas são valiosas, são preciosas para nos ajudar a não virar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir nos retos e perfeitos caminhos do Senhor. É isso que a mensagem bíblica nos orienta, que nós somos forasteiros, nós estamos de passagem, mas nós devemos agir, nós devemos viver de uma maneira digna, causando boa impressão através das nossas boas atitudes, e assim nós vamos glorificar o Senhor que está nos céus. Eu creio que a maioria dos irmãos já leram ou conhecem ou assistiu o filme do Peregrino. O autor desse livro, John Bunyan, que é uma pessoa lá do século 17, ele escreveu O Peregrino, que é um livro considerado um dos clássicos da literatura cristã, e esse livro narra a história de um personagem chamado Cristão. Ele é um homem, uma pessoa que, incomodado com a sua realidade, Cristão decide sair da sua área, da sua zona de conforto e iniciar uma longa caminhada, deixando a cidade da destruição, que é o nome da cidade onde Cristão morava com a sua família, que era a sua moradia, e Cristão parte em direção à cidade celestial. O destino que Cristão quer atingir é a cidade celestial. E é interessante que pelo trajeto, Cristão encontra muitos riscos. Ele tem muitos desafios e ele tem grandes dificuldades. E é interessante que a gente, avaliando a nossa carreira, a nossa vida, é impossível a gente não se identificar ou não observar alguma similaridade na narrativa do cristão com as nossas vidas. Talvez nos momentos difíceis,
eles falam muito mais alto e a desistência seja sempre a primeira alternativa a ocupar a nossa mente. Vem a dificuldade, a gente às vezes até tem um bom projeto, até tem um bom plano, mas vindo a dificuldade, muitas vezes o que vem na nossa mente é desistir. Contudo, a gente pode ter a melhor companhia para esta peregrinação nessa terra. E é interessante que os Salmos fala, lá no Salmo 126, versículo 3, fala: sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres. Este é um versículo de reconhecimento pleno da ação de Deus em favor dos que são deles. É uma narrativa, é uma expressão, é um clamor de reconhecimento da ação de Deus, que Deus fez grandes coisas e isso tinha deixado o povo muito alegre. O Senhor nosso Deus, Ele tem feito tantas coisas e isso é um motivo de muita alegria. Se a situação está ruim, pensa comigo. O mundo muitas vezes nos acusa, ou tenta nos ofender, ou tenta nos magoar, ou tenta nos entristecer. O que nós devemos fazer? O que o cristão tem que fazer? A resposta: nós temos que se alegrar em Deus, porque Ele já deu claras demonstrações da sua fidelidade e amor para conosco. As lutas, elas vão seguir nesse mundo. As lutas, elas são intermináveis. Muitas lutas sérias, algumas criadas por nós mesmos, e nós devemos persistir, nós devemos prosseguir, nós devemos olhar para as demonstrações de fidelidade, de amor e de cuidado que Deus tem feito para conosco. Aquele hino que a gente antigo, que a gente começou a expressar no início da nossa conversa, fala assim, continuando, ele continua: alegrias e tristeza eu posso aqui provar, ao meu querido mestre eu vou contar. Jesus dará conforto e cuidado, ele cuidará de mim, se nele vou confiado, até da vida ao fim. Até da vida ao fim. Se nele eu vou confiado, até da vida ao fim. Não somos daqui. Tenhamos essa consciência. Nós não somos desse mundo. Nós não somos dessa terra. Nós dirigimos os passos em direção ao nosso Pai, aquele que ensina o real significado do amor. Nós temos que entender que nós estamos a caminho do nosso verdadeiro lugar. Nós temos que entender que nós estamos caminhando para perto de Deus. Ou será que estamos caminhando para longe? Qual é o seu destino? Qual é a sua trajetória? É para a cidade celestial ou permanecer na cidade da destruição? Que Deus nos ajude, que Deus nos faça seguir para a cidade celestial e, se tivermos lutas, se tivermos riscos, se tivermos desafios, dificuldades, nós possamos estar nos lembrando de todas as misericórdias que Deus nos fez e nos alegrar com isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Oremos ao Senhor. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é bendito, o Senhor é excelso sobre toda a terra. Tudo, ó Deus, que passamos, tudo que enfrentamos, ó Deus, sabemos que o Senhor está no controle. O Senhor não tem prazer, ó Deus, no nosso sofrimento. Mas sabemos, ó Deus, que
a permissão do Senhor muitas vezes é para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento e para que nós possamos estar olhando para Ti, ó Deus, com confiança e descansando na soberania e no amor do Senhor. Obrigado por tudo, Deus amado. Agradecemos, oramos e confiamos no Senhor. Tudo isso no nome santo, precioso e amado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Finalizando o nosso culto, queremos desejar a todos que o Senhor te abençoe e te guarde.